Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19. Esta noite, irmãos, eu quero meditar com meus amados irmãos nesse texto muito abençoado. Quem for achando diz amém. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Eu quero falar esta noite, irmãos, sobre a igreja de Antioquia, uma igreja modelo de vida cristã e doutrina. A igreja de Antioquia, uma igreja modelo de vida cristã e doutrina. E nós vamos ver por quê, irmãos, nesta noite. A partir do versículo 19 até o versículo 30, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro, volta aí, eu acho que passou, não? Aí. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém, meus irmãos? Então, queridos irmãos, nós vamos falar sobre essa igreja, irmãos, a igreja de Antioquia, uma igreja modelo. E nós vamos ver, irmãos, como nós, como igreja, nos dias de hoje, podemos aprender com essa igreja. O livro de Atos aqui, irmãos, é um testemunho vivo, irmãos, da obra do Espírito Santo de Deus na formação da igreja e na condução da igreja, porque até hoje o Espírito Santo de Deus tem conduzido a igreja. Aqui no capítulo 11, irmãos, nós encontramos a narrativa como o evangelho aqui, ele rompeu as barreiras geográficas, irmãos, e também culturais, alcançando a cidade de Antioquia, que era um centro cosmopolita, irmãos, ou seja, era um centro muito grande de pessoas, e também era um lugar estratégico para o mundo antigo. Ou seja, o evangelho é esse, irmãos, o evangelho é sem fronteiras, tanto geográficas como culturais. O evangelho, irmãos, ele não tem barreiras que possam o impedir de chegar nas pessoas. Por isso, o nome desta igreja é Sem Fronteiras, porque nós levamos um evangelho que não pode ter fronteiras. Não pode ter fronteiras sociais, geográficas,
culturais, não tem que ter fronteira para o evangelho. Amém, irmãos? Então, Antioquia, irmãos, tornou-se um modelo de igreja, porque ela se destacou pelo fervor espiritual, ela se destacou pela a instrução doutrinária e também, irmãos, pelo amor entre os irmãos, a solidariedade. É tudo que uma igreja, irmãos, para ser uma igreja abençoada, precisa ter. E é aquilo que este pastor vem há muito tempo ensinando essa igreja: fervor espiritual, fortalecimento doutrinário, base doutrinária, e unidade, amor entre os irmãos, solidariedade, fraternidade. Se a igreja, irmãos, tem esses 3 pilares aqui, é uma igreja, irmãos, que vai vencer todos os obstáculos, e vai vencer todas as dificuldades, e vai ser uma igreja que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Para os irmãos terem uma ideia, essa igreja, irmãos, era uma igreja onde os judeus e os gentios, ou seja, aqueles que eram fora do domínio dos judeus, os gentios, eles conviviam e quebraram vários preconceitos. Eles viviam em harmonia, viviam o evangelho na sua plenitude. Uma igreja, irmão, não pode ter nenhum tipo de barreira. Aqui essa igreja de Antioquia não tinha disputa entre os judeus e os gentios, nem vice-versa. Eles viviam no mesmo espírito, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus. Então, esse texto aqui vai nos ensinar algumas lições valiosas sobre como viver e ensinar a palavra de Deus, mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo nos tempos mais adversos. E aí nós vamos aprender aqui os fundamentos de uma igreja saudável, irmãos, enraizada na palavra e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sempre falei que tem que ter equilíbrio. Não pode ser uma igreja que só busca o fervor espiritual e não tem palavra. E não pode ser uma igreja que só busca a palavra, mas não tem fervor espiritual. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter os dois, para que seja uma igreja saudável. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto nós aprendemos, aqui do versículo 19 ao 21, é que a igreja, irmãos, ela começou, irmãos, a sua expansão do evangelho, causada pela perseguição. A gente se lembra muito bem lá em Atos 7, se não me falha a memória, ou 6, o apedrejamento de Estevão, e ali começou Saulo, irmãos, perseguir a igreja, e a igreja começou a sair de Jerusalém ali, e aí começou a evangelizar as outras regiões, levou os crentes a espalharem a mensagem do Senhor, que a gente, irmãos, espalhe a mensagem do Senhor, não precise de uma perseguição, viu? Que a gente faça com amor. Mas isso tudo, irmãos, estava o propósito de Deus em meio a essa adversidade, porque Deus usou a perseguição para cumprir os seus propósitos. Os irmãos se acostumaram em Jerusalém, não queriam sair de Jerusalém, e aí Deus permitiu que viesse essa perseguição, para que fosse cumprido o propósito do Senhor, que o evangelho fosse pregado a todas as criaturas. E esse evangelho, irmãos, foi levado não só pelos apóstolos do Senhor, aqueles que tinham nome em evidência, mas por diversos irmãos anônimos que proclamaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo em Antioquia. E também, irmãos, nos lembra que Deus usa pessoas anônimas, irmãos, para pregar o evangelho. Não são só aqueles que têm nome, não são só aqueles que estão com o microfone na mão. Não, o evangelho foi pregado em toda aquela região, porque pessoas comuns que conheceram o Senhor Jesus e saíram pregando o evangelho do Senhor Jesus. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, irmãos, para envergonhar as grandes, né? Então, quando eles saem para evangelizar, aí os gentios começam a se converter, aqueles que estavam fora
ali do ciclo dos judeus, né? Aqueles que ouviram a palavra de salvação primeiro. Pela primeira vez o evangelho alcança um público predominantemente gentil, irmãos. E aí, mais uma vez, cumprindo ali o mandamento do Senhor, porque antes de subir ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas. Não foi assim que Jesus disse, irmãos? Então, agora estava começando a se cumprir isso, que saíram por todo mundo. E a gente vê, irmãos, vamos ver aqui do versículo 22 ao versículo 24. Então, os irmãos começaram a se converter em Antioquia. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Começaram a falar, rapaz, está se convertendo muitas pessoas em Antioquia, aquela região, muitos gentios. E aí chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram, sabe quem, irmãos? Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, irmãos, se não me falha a memória, esse nome Barnabé quer dizer filho da consolação, se não me falha a memória. Irmãos, Barnabé era aquele tipo de irmão que o nome dele já dizia tudo, ele gostava de consolar, ele gostava de animar os irmãos a ficarem firmes no Senhor, ele gostava, irmãos, de acolher os irmãos da igreja quando chegavam, que eram ainda não enturmados com a igreja, e ele foi o responsável, irmão, de pegar o irmão Paulo. Se a gente voltar um pouquinho mais na palavra do Senhor, aqui, irmãos, no capítulo 9, Paulo se converte. Paulo, ali, ele perde a visão, ele depois é batizado, e aí, irmãos, ele foi para Damasco. A palavra de Deus diz que ele passou 3 anos no deserto de Damasco. Ali, irmãos, o Senhor tratando com ele, ministrando na vida dele. Alguns irmãos da igreja, creio eu. Mas vejam bem, irmãos, quando ele retorna de Damasco, irmãos, ele vai pregar nas sinagogas. Os irmãos da igreja ficaram cismados com Paulo, por causa da fama dele. Essa perseguição toda começou por causa dele. Aí os irmãos não queriam conversa com Paulo. Os irmãos começaram a isolar Paulo. Aí Barnabé, irmãos, Barnabé, versículo 27 do capítulo 9. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhes falara, e como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, Barnabé começou a dizer, olha, nosso irmão verdadeiramente um crente, rapaz. Deixa eu dar o testemunho dele aqui. Ele se encontrou com Jesus no caminho, e depois ele saiu pregando uma palavra abençoada. Ele é um cristão mesmo, é um crente, não precisa ter medo não. E ele, Barnabé, fez com que Paulo se enturmasse na igreja, irmãos. Como nós precisamos de Barnabés, irmãos, na igreja do Senhor Jesus. Quantas pessoas chegam aqui, irmãos, desconfiadas, meio envergonhada, olhando para o teto, olhando para o chão, querendo se isolar, sentar num cantinho isolado, com vergonha. E nós precisamos ter Barnabés, que chegue com um sorriso nos lábios, que dê um abraço, que seja cheio do Espírito Santo como Barnabé, e receba essas vidas, independente de quem seja a pessoa. A igreja aqui estava com medo de Paulo, porque Paulo tinha uma fama ruim, mas independente de quem seja a pessoa, nós temos que ser Barnabés, meus irmãos, acolher aqueles que chegam na igreja. Aí vejam bem, olha, irmãos, como Barnabé é abençoado, irmão. Aqui na igreja, irmãos, de Antioquia, a gente vê muito bem, irmãos, que
formou-se uma comunidade multicultural. Eram pessoas de vários lugares, até os gregos também, como nós vimos aqui no texto. E aí, irmãos, é isso, irmãos, que a igreja dos nossos dias tem que viver. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos. Essa igreja é um modelo, irmãos, para nós. Não interessa, irmãos, a origem da pessoa. Se a pessoa vem com sede de Jesus, a igreja tem que acolher, irmãos. Porque em Cristo não há barreiras. Não há barreira cultural, não há barreira social, não há barreira de maneira nenhuma, irmãos. A gente tem que acolher as pessoas que chegam aqui. Na igreja, de modo geral. Quando o Barnabé chega, irmãos, a palavra de Deus diz que ele é um homem cheio de fé, do Espírito Santo, e ele é enviado para fortalecer a nova igreja que tinha começado. Né? Barnabé, vai lá, dá uma força. Você é um crente mais experiente, lá está se convertendo muita gente, vai ajudar aquela igreja, né? E aí a gente vê aqui os frutos de uma liderança espiritual, irmãos. A igreja, irmãos, ela crescia por quê? Porque Barnabé, irmãos, estava ali exortando a igreja a permanecer firme no Senhor. Barnabé, irmãos, estava ministrando como o Senhor Jesus ministrou lá em João 15, que se a gente quer dar fruto, a gente tem que estar conectado à videira. Então, fiquem na videira, fiquem no Senhor Jesus, permaneçam nele. Amém, irmãos? E a gente vê aqui, irmãos, quando a gente vê do versículo 25 ao 26, olha como esse Barnabé era abençoado. Olha o versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, a busca de quem, irmãos? De Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e faziam o quê, irmãos? Ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos nessa cidade, nessa igreja. Irmãos, olha como é que é. Eu estava até falando com a diaconisa Cássia aqui no começo. Tem um processo na nossa vida cristã, né? Tem um processo. Paulo se converteu. Barnabé ali o acolheu na igreja. Aqui no finalzinho do capítulo 9, ele vai para Tarso. Versículo 30 do capítulo 9. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Pronto. Paulo foi para Tarso. Mas aí, Barnabé, irmãos, vai lá e a gente se convertendo e precisa de muita gente, tem que pregar a palavra. Barnabé está cansado, pregando a palavra todos os dias na sinagoga. Aí Barnabé, rapaz, Tarso já pregou bem lá em Damasco. Foi uma pregação abençoada. Vou buscar ele para me ajudar. Ele vai buscar Paulo, né? E aí traz para ajudar ele na obra, irmãos. Está vendo o processo de crescimento? Aí ele vai buscar Paulo. A palavra de Deus, irmãos, não diz. Eu não pesquisei a fundo, eu confesso aos irmãos. Porque Paulo ele se converte no capítulo 9, irmãos. E aqui nós estamos no capítulo 11. Logicamente, de um capítulo para outro pode ter sido passado muitos anos. Mas Paulo ainda não era aquele cristão, né? Talvez, só em Damasco ele passou 3 anos. Então aqui vamos dizer que tenha passado uns 5, 6 anos. Mas ele já era alguém que estava começando a criar uma maturidade na fé. Aí Barnabé já coloca, irmão, já vai envolver Paulo diretamente na obra para ensinar. A gente vê aqui, irmãos, que essa igreja de Antioquia, o ensino era uma base para o crescimento espiritual. Eles começaram a ensinar a igreja, tanto Barnabé
como a Paulo. Não foi isso que nós vimos aqui? Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ensinaram. Era uma igreja que tinha fervor espiritual. Nós vamos ver aqui que tem até profeta, o Ágapo. Tinha ensinamento da palavra e tinha também unidade e o amor entre os irmãos. Nós vamos já ver também. Mas a gente vê aqui que Barnabé, irmãos, ele foi dando as oportunidades para Paulo, para ele ir crescendo e se tornou o Paulo que nós conhecemos, porque teve oportunidades, porque ele foi engajado na igreja, porque ele foi ensinado, porque ele foi discipulado, e depois ele já estava discipulando também, e esse é o processo de uma igreja saudável, um crescimento natural. A gente vê a importância do discipulado. A igreja aqui, irmãos, ela cresceu também, porque havia um estudo sistemático. Eles ensinavam ali a igreja. É aquilo que Paulo depois disse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Timóteo, ensina a homens fiéis, para eles ensinarem a outros, e assim a igreja, ela vai crescendo de forma saudável no discipulado. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Amém ou não amém? E aqui, a primeira vez a igreja é conhecida como, chamada de cristãos. Cristãos aqui no sentido de serem parecidos com Cristo. Por que as pessoas olharam eles e viram eles parecidos com Cristo? Pelo fervor espiritual, pelo ensino, pelo amor entre os irmãos. Eu creio por essas três coisas. Eu creio que por essas três coisas. Mas aqui, irmãos, as pessoas viram os crentes de Antioquia e viram ali a identificação com Cristo, pela forma que aqueles cristãos agiam naquela igreja. Posso ouvir um amém? Agora tinha uma outra coisa, irmãos, que essa igreja fazia e que uma igreja saudável tem que fazer. A gente via o equilíbrio entre o conhecimento e a prática. Aqueles que eles aprendiam, eles praticavam. Porque se nós queremos ter uma igreja saudável, nós não podemos só ouvir e não praticar, irmão. É aquilo que Tiago diz lá em Tiago 1, versículo 22. Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Porque uma igreja saudável, irmãos, que ouvia os ensinos não eram apenas teóricos, não, mas esse ensino que era lançado, ele transformava vidas, se tornava em algo prático. E nós vamos ter uma igreja saudável, irmãos, quando a gente compreender que tudo que a gente aprende através das Escrituras, a gente tem que praticar na nossa vida, no nosso viver diário. Amém? E aí a gente se torna uma igreja saudável, assim como Antioquia. O versículo 27 ao 30, vamos ler, irmãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, lá da igreja sede, amém, Jerusalém, onde nasceu, aí foram para Antioquia. E levantando-se um deles, desses profetas que foi para Antioquia, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, ou seja, se cumpriu aquela profecia de Ágabo. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos, por mão de quem, irmãos? Barnabé e de Saulo. Aqui a gente começa a ver, irmãos, que a igreja de Antioquia era uma igreja generosa, diga, generosa. Eles, irmãos, começaram a ajudar os irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. Não é que era uma igreja rica, não, irmãos, mas era uma igreja solidária, era uma igreja que vivia o amor de Cristo,
Era uma igreja que tinha compaixão. Era uma igreja, irmãos, que se importavam com o seu irmão. E aí eles pegavam, se ajuntavam, recolheram para socorrer aqueles irmãos que iam ter uma grande fome. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? No versículo, irmãos, aqui 28, vai falar sobre a profecia de Ágabo. A gente pode ver que essa igreja, ela estava aberta ao mover profético do Espírito. Ela não deixou o Espírito de fora. Era uma igreja que estudava a palavra e tinha a direção do Espírito Santo. Não era uma igreja, irmãos, de uma asa só. Ela voava com as duas asas. O ensino da palavra, o mover do Espírito no meio da igreja, o fervor espiritual. Então, essa igreja é uma igreja modelo, irmãos, porque ela verdadeiramente, irmãos, ela estava aí em toda a sua amplitude, irmãos, fazendo aquilo que era da vontade de Deus, amando os seus irmãos, está firmado na palavra, está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa igreja, irmãos, a Igreja Evangélica Sem Fronteira, possa aprender com a igreja de Antioquia. A gente não pode fechar a igreja, os ouvidos espirituais da igreja, para a voz do Espírito Santo de Deus. E nem a gente pode fechar os olhos para o ensino da palavra de Deus. E nem podemos fechar o nosso coração para amar o nosso próximo, nossos irmãos. E assim, irmãos, é uma igreja saudável. Posso ouvir um amém da igreja? A gente viu aqui, irmãos, que essa generosidade é uma generosidade gerada pelo fruto do Espírito, porque ela agiu com amor e responsabilidade, né? Ela sabia que como igreja era um só corpo, tinha que ajudar aqueles irmãos. E a gente vê também, irmãos, que era uma igreja composta por gentios. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Porque aqui em Antioquia tinha muitos gentios. E os gentios estavam fazendo coleta para quem, irmãos? Para os judeus, lá da Judéia, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Não tinha mais barreiras, irmãos, entre eles. A gente sabe muito bem que os judeus e os gentios, irmãos, sempre tiveram discussões com relação a Deus, porque os judeus achavam que só eles eram o povo de Deus, os gentios não poderia estar de jeito nenhum tendo relacionamento com eles, principalmente nessa questão espiritual. Mas aqui agora a gente vê uma igreja só, a gente vê os gentios fazendo coleta para os irmãos judeus. Não tem barreiras, não tem preconceito, não tem nenhum tipo de mimimi no reino de Deus, porque uma igreja, que a igreja, irmãos, ela não tem separação, não tem barreiras, porque nós somos um só povo, porque nós temos um só Deus e um só Espírito, meus irmãos. Aleluias. Principalmente os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Principalmente os dias que nós estamos vivendo, que é cada qual por si. A gente vê as igrejas, irmãos, entrando em um verdadeiro campo de batalha. A gente sabe que há igrejas, irmão, que não tem como a gente fazer uma aliança, irmãos, porque são doutrinas que totalmente diferentes das nossas doutrinas com relação a Jesus Cristo e outras coisas. Mas a gente tem que estar orando por essas igrejas para que eles venham conhecer a verdade. A gente não pode entrar num campo de batalha. Tem coisas, irmão, que, como eu falei aqui terça-feira, chega a nos dar um negócio no coração, irmãos, que nada tem com o evangelho. Pode andar com a Bíblia, pode dizer que é pastor, mas nada tem a ver com Jesus que nós conhecemos. Como eu dei
o exemplo aqui, terça-feira, do pastor profetizando os números da Mega Sena. Nada tem a ver com o evangelho de Jesus, irmãos. Agora a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas, irmãos, que eles venham conhecer a verdade. E muito mais, irmãos, que as pessoas que seguem venham conhecer o evangelho verdadeiro, irmãos. As pessoas que seguem essas pessoas. Uma igreja, irmãos, aqui a gente vê que não tinha barreiras, eles estavam ajudando os judeus. Mas por quê? Porque eles criam num só Senhor, criam num só evangelho, criam num só Espírito, irmãos. Logicamente, a gente sabe que nesse período aqui, irmãos, muitas heresias quiseram entrar na igreja, porque, aliás, meus irmãos, nunca vai faltar, desde o princípio da igreja, as heresias, elas entram no corpo de Cristo, mas Deus sempre levanta os apologistas, sempre Deus preserva a sua noiva, amém? Mas vamos ver aqui, irmãos, já estou finalizando, um modelo de Antioquia para a igreja da atualidade, porque essa igreja aqui, como nós estamos vendo até agora, ela nos dá lições preciosíssimas, e é por isso que eu quis trazer nesse ensino da palavra doutrinário para a nossa igreja aqui, falando sobre a igreja de Antioquia. Eu tenho uma mensagem também que o Senhor me deu muito boa sobre a igreja de Tessalônica. Também era uma igreja que Paulo fala ali no começo da carta, tinha coisas maravilhosas naquela igreja. A primeira coisa que nós aprendemos com essa igreja de Antioquia, irmãos, vou só fazer aqui um resumo bem rápido. É que essa igreja tinha uma missão em meio à adversidade. Por quê? Porque essa igreja nasceu, irmãos, em meio à adversidade, porque os irmãos estavam fugindo da perseguição. Ou seja, você fugir de uma perseguição, irmãos, não é você fazer missão, sendo enviado para uma igreja com toda a condição, não. Ali estavam fugindo para escapar com a sua vida. Mas eles tinham a missão em meio à adversidade. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que não importa, irmãos, as circunstâncias que nós estamos passando, as dificuldades que nós vivemos, porque a missão da igreja é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não, hoje eu não posso porque eu estou passando algumas adversidades, eu não... Não, irmãos, independente, não tem adversidade maior do que esses irmãos passaram, não, irmãos. Eles iam perder a vida, estavam fugindo, mas eles estavam anunciando a palavra de Deus por onde passavam. E não era anunciando a palavra de Deus com murmuração, não. Era anunciando, irmãos, as promessas do evangelho de Cristo, porque eles sabiam que a verdadeira riqueza, a verdadeira paz estava garantida, estava reservada para cada um daqueles irmãos. É aquilo que diz em Atos capítulo 1, versículo 8, irmãos. Eles estavam vivendo essa promessa aqui. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero dizer para você aqui esta noite, se você é um discípulo de Jesus, se você tem visto esse exemplo desta igreja, nós, irmãos, vamos receber poder de Deus, irmãos, para a gente testemunhar o nome do Senhor Jesus aonde quer que a gente vá, independente das circunstâncias que a gente esteja passando. A gente tem que testemunhar o nome santo e o evangelho do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos em primeiro lugar com essa igreja, que independente das circunstâncias que eles estavam passando, eles estavam pregando o reino de Deus. Não sei como você tem passado, eu não sei as tuas lutas, a tua dificuldade, mas aonde você passar,
começa a glorificar o Senhor, começa a falar que Jesus é bom, começa a falar que Ele tem a vida eterna reservada para você, começa a falar que Ele tem lhe fortalecido, começa a falar que Ele tem direcionado a sua vida, começa a anunciar que aqueles que seguem a Jesus, embora morram, viverão, porque Ele nos dá a vida eterna. A segunda coisa, irmãos, que a gente vê aqui, é que era uma igreja que tinha discipulado como prioridade. O que é o discipulado, irmãos? É você cuidar de pessoas que chegam na igreja, pessoas que começam a conhecer o Evangelho, e aí você vai cuidar daquelas pessoas para que ela venha crescer espiritualmente e sendo ensinado pela palavra de Deus, a fiel palavra de Deus. Isso é discipulado. Falei no ano passado, nós vamos voltar aqui com o DEP, viu, irmãos? Aquela questão de nós tirarmos 1 hora por semana. Diga, 1 hora por semana, irmãos. Não é por dia, não, por semana. 2 irmãos, de 2 em 2, visitar o irmão que não está vindo, visitar o irmão que está enfermo, visitar o parente descrente daquele irmão que quer que alguém vá orar por ele, e a gente fazer a obra de Deus, irmãos. Isso, irmãos, vai dar crescimento ainda mais ao reino de Deus, porque é o que o Senhor espera de nós, irmãos, fazermos discípulos, e a igreja do Senhor tem que ter como prioridade fazer discípulos, cuidar dos novos convertidos, visitar o irmão que está afastado, 1 hora por semana, irmãos. Eu creio que se você for rastrear o seu celular, e você for fazer a conta, aliás, ele marca lá, né, no celular, o tempo que você gasta nas redes sociais, você vê lá Instagram, tantas horas, WhatsApp, tantas horas, YouTube, tantas horas. Aí você vai ver que durante a semana você tem aí 6, 7, 8 horas de rede social. Por que não tira 1 hora para fazer a obra de Deus? 1 hora. Se nós fôssemos dar o dízimo no nosso dia, o dízimo é 10%, amém? A gente ia ter que tirar 2 horas e 40 das 24 horas, né? A gente tem 24 horas no dia, a gente tinha que tirar 2 horas e 40 por Senhor. No dia. Mas eu estou falando por semana, irmão. 1 hora. Vamos fazer a obra ou não vamos? Hein, igreja? Ih, rapaz. Tem que chamar Barnabé para cá. Vou dar uma ligada para Barnabé, para ele motivar os irmãos aqui, viu? Nós vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Vamos sair das 4 paredes, vamos ganhar vida para Jesus, vamos cuidar das vidas que aqui chegarem, e vamos fazer o reino de Deus crescer, meus irmãos. Outra coisa que a gente aprende, irmãos, na igreja, é justamente o que a gente tem pregado aqui, né? É um tema da nossa igreja esse ano, aqui, sobre unidade. A igreja lá de Antioquia tinha unidade e generosidade. A igreja é chamada a viver em união, mas demonstrar esse amor na prática, não só de palavras. Se eu vejo que o meu irmão está passando necessidade, eu tenho que ir na prática, irmãos, não só palavras. É o que eles fizeram aqui, né? Eles enviaram aquela oferta lá para os irmãos que ia ter uma grande seca. É como diz também Atos, capítulo 4, versículo 32. O que dizia lá Atos 4, 32? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu acho lindo esse versículo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, um ajudando o outro, um tinha ganância, não tinha, era um
querendo que o outro não tivesse necessidade. Então, meus irmãos, vejam bem, a igreja de Antioquia é um exemplo brilhante para nós de como a gente viver e ensinar o evangelho na sua plenitude, irmãos. O verdadeiro evangelho é isso aqui. O verdadeiro evangelho é isso aqui. Fervor espiritual, meditação da palavra e o amor entre os irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Mesmo em meio à perseguição, essa igreja floresceu, mesmo sendo diversa, ela foi unida, mesmo em tempo de escassez, ela foi generosa. Amém? E que nós possamos aprender, irmãos, com essa igreja e aplicar essas lições nas nossas vidas. Vamos proclamar esse evangelho com coragem, vamos viver, irmãos, discipular com diligência, viver em amor e pregar o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, para a glória do Senhor. E eu digo para os meus amados irmãos, uma igreja que vive dessa maneira, irmãos, ela cresce saudável, irmãos, é uma igreja sadia, e o poder de Deus opera no meio da igreja. O Senhor opera no meio da igreja, irmãos. E eu creio, irmãos, eu creio muito nisso aqui, nesta igreja. Nós temos vivido parte disso aqui. Vez por outra a gente pode até, mas é a base do nosso ensino aqui na Sem Fronteira, é isso. É fervor espiritual, é estudo da palavra, é o amor entre os irmãos, é isso que a gente tem procurado viver aqui. Amém ou não amém? Os irmãos recebem a palavra esta noite? Pois vamos agora para o fervor espiritual. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor.